Tiago capítulo 1, versículo 2, diz assim o texto: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Se você perceber no texto que o progresso da fé, a construção da fé, para que você seja perfeito e íntegro e não seja deficiente, ele começa onde? Ele começa nas provações. Para a integridade, para a perfeição, para a santificação, para você não ser deficiente, ele começa onde você é provado. E Paulo tem um texto que ele diz que a aprovação ou a própria correção, porque às vezes quando nós somos provados, a aprovação acaba de certa forma nos corrigindo ou nos ajustando na rota. Paulo fala um texto que ele diz assim que essas correções, elas não são motivos de alegria para ninguém, mas elas produzem resultados, produzem um fruto pacífico naqueles que são exercitados por isso. Então, toda aprovação que nós temos tem que ser para nós motivo de alegria. E ele diz aqui, não só de alegria, mas motivo de toda alegria. Porque a aprovação da vossa fé, ela produz perseverança. Quando você é construído na fé, não há perseverança se não há algo que prove e te motive na perseverança. Por que você vai perseverar se não há motivos para perseverar? Então, muitas vezes as provações, elas vêm para provar a nossa fé. A provação da vossa fé, como diz Pedro, sendo provada, como se prova o ouro com fogo, redunde num valor muito grande, redunde em louvor e glória na manifestação de Jesus. Olha só o resultado da perseverança, o resultado da provação com perseverança. Resultados preciosos, resultados valiosos. Então, diante das nossas provações, quais são as nossas atitudes? Diante das provações, temos que ter atitude de paciência, de perseverança, de simplicidade da fé, simplicidade do Evangelho, de tranquilidade, sabendo que o Senhor está conosco. Nós podemos ter essa confiança, a confiança de que Deus está conosco em todas as provações, de que Deus está conosco em todos os momentos. Uma provação, ela não dura para sempre.
ela vai produzir resultados, mas aquela provação acaba e você fica muito mais fortalecido. Você fica muito mais forte para as próximas etapas da sua vida, para os próximos desafios. E olha que nós temos desafios enquanto palmilhamos nessa terra. São desafios na área emocional, são desafios na área mental, desafios na área espiritual, desafios na comunhão do lar, na comunhão, no matrimônio, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com colegas, relacionamento de trabalho, relacionamento de escola, relacionamento com a comunidade, relacionamento das mais diversas formas. E tudo isso são grandes desafios para nós. E nesses desafios que eu estou citando aqui, muitos deles se transformarão em provações, que vão provar de que material nós somos feitos. De que material somos feitos? Paulo diz que aquele que edifica sobre o fundamento é madeira, palha, feno, prata, ouro, pedras preciosas. Desde que esteja edificando sobre o fundamento, e ninguém pode colocar um outro fundamento, senão aquele que já está posto, que é Cristo. Se você edifica sobre Cristo, veja bem, edificar sobre Cristo não é edificar institucionalmente, é edificar madeira, palha, feno. Isso é edificar na sua alma. Mas aquele que edifica sobre o fundamento também é prata, é ouro, é pedras preciosas, são fundamentos do Espírito. E nós fomos chamados no Evangelho para edificar sobre esse fundamento. Fundamento que é Cristo, edificando o nosso espírito. Se você edificar na sua alma madeira, feno e palha, a Bíblia diz que o fogo prova aquilo que nós estamos edificando. E a madeira, feno e palha queima rapidinho. Então, se nós tiver a nossa segurança naquilo que é inflamável, que queima fácil, é madeira, né? Madeira, feno e palha queima rapidinho. Que são fundamentos inconstantes, não é casa que não é edificada sobre a rocha. Mas se você edificar em coisas espirituais, construir fundamentos sólidos, você vai edificar prata, ouro, pedras preciosas. Coisas que, apuradas pelo fogo, elas só se purificam. Elas não se consomem. Um diamante, ele é um carvão, que com a ação do tempo de milhões de anos, ele se transforma num diamante. Esse processo pode ser acelerado pelo fogo. O ouro se purifica pelo fogo. As impurezas, a prata se purifica pelo fogo. Agora a madeira, feno e palha queima. E as provações, como eu iniciei falando, elas têm um papel importantíssimo na edificação daquilo que estamos construindo dentro do Evangelho, daquilo que estamos construindo dentro da fé. As provações têm papel fundamental na edificação da nossa fé. Tende motivo de toda alegria o passardes por provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
A perseverança deve ter uma ação completa. Você tem que perseverar. Para que você seja perfeito, íntegro e em nada deficiente. Irmãos, não tem nenhum de nós na face da terra que não vai enfrentar circunstâncias nessa vida. Circunstâncias de provação. Jesus mesmo foi provado em tudo, para que ele fosse perfeito em tudo, sofrendo tudo que nós sofremos, para que ele pudesse socorrer aqueles que também são provados e são tentados. Em tudo ele foi tentado, em tudo ele foi provado. A nossa semelhança, porém, não pecando. Sentiu as mesmas dores, os mesmos dilemas, os mesmos desafios que nós tivemos. Quem nos salvou foi Jesus Cristo. Mas quem pagou o preço foi Jesus, o Filho do Homem. O Filho do Homem é aquele igual a nós. Entendeu a diferença? Jesus Cristo é o Salvador, Cristo, Messias, Salvador, Redentor. Mas o Filho do Homem, aquele que nasceu de mulher, nascido de mulher, feito a nossa imagem e semelhança, esse venceu todos os desafios que nós estamos aí para vencer. Para vencer como super-homens? Não, como homens comuns. Como ele foi um homem comum. Ele não usurpou o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, tomando uma forma de servo, encontrado, achado em figura humana. Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória. Peso de glória naqueles que são exercitados. E interessante, quando Paulo fala em leve e momentânea tribulação, ele foi um dos caras que mais recebeu tribulação. Mas, em tudo foi vencedor. Até o dia que ele disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esse é o processo que as provações fazem na nossa vida. Elas nos põem para cima, em vez de nos põem para baixo. É difícil passar as provações. Não tem quem não se entristeça, mas nós vencemos. Nós temos que entrar nas provações, sabemos que somos vencedores em Cristo, em tudo. Nós vamos passar por isso. Pedro capítulo 1, versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com uma alegria indizível e cheia de glória. Eles não viram, mas creram. E obtendo o fim da vossa fé, a perseverança, ela fortalece a sua fé, e você obtém o fim da vossa fé, a salvação da sua alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Deus derramou um espírito de graça sobre nós, a graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. A nós, irmãos,
no nosso processo de crescimento, no nosso processo de maturidade, no nosso processo de fortalecimento da nossa fé, talvez até pelas provações, nos é revelado todo dia o Evangelho. E o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho são as coisas que os anjos não podem desfrutar do Evangelho. Eles não podem desfrutar da boa nova. Eles anelam saber profundamente qual é o gozo que nós temos quando cremos. Qual é o gozo que o Evangelho nos traz quando nós confiamos. O anjo é algo mais ou menos mecânico. Não é algo livre como nós. Entende? Os anjos são ministradores, eles cumprem tudo que Deus diz. E eles cumprem aquilo que nós solicitamos a eles. Mas eles não têm a satisfação. Vou repetir, os anjos não têm a satisfação que um ser livre, como nós, para amar a Deus ou não amar a Deus, mas a satisfação que nós temos em crer e confiar. Esse é o Evangelho, coisas que os anjos anelam perscrutar, anelam saber intimamente, porque o Evangelho te coloca em relacionamento idêntico com Deus. O Evangelho te coloca em relacionamento igual com Deus, por intermédio do seu Espírito está amalgamado com Deus. Você tem o mesmo Espírito dele, você tem o nome dele, você tem o sangue dele que está sobre você. Você é o próprio Cristo nessa terra. Você é a imagem de Cristo, Filho de Deus. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo. E como filhos da obediência, não vos amoldeis a essa ordem de coisas, mas creia no Evangelho. Creia no Evangelho. Diante das circunstâncias, o Evangelho te faz forte. Persevere. Persevere. Romanos 5:3. Não somente isso, mas nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. De novo, a palavra é perseverança. E a perseverança produz a experiência. E a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado e nos outorgado. O Espírito Santo é uma garantia. É uma garantia de que aquilo que nós cremos, nós temos. Aquilo que nós temos esperança é nosso. E por fim, Hebreus capítulo 10, 10:35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo, aquele que é justificado em Cristo Jesus por sua graça, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, todos nós, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação
da alma. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos os da fé. Aqueles que creem, que constroem a sua fé no Evangelho, na graça de Deus, não numa religião, não numa instituição, mas numa prática de fé todos os dias, crendo, tendo esperança, tendo paciência, tendo perseverança, sabendo que o Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo estando dentro de nós é a garantia de que aquilo que eu estou crendo, eu estou recebendo. O Espírito da verdade está conosco. Aquele que nos guiaria a toda a verdade é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. É o Espírito que ressuscitou a Jesus. É o mesmo Espírito que vive e está dentro de nós. É o que nos vivifica, é o que nos dá certeza. É isso que nos conecta. É essa conexão que nós temos, irmãos. É a conexão no Espírito. Não é a conexão por intermédio de A, B ou C. Desse ou daquele, essa ou aquela. Dessa instituição ou daquela outra, dessa religião ou daquela outra. Mas a conexão é quando você crê no Evangelho, crê na Boa Nova. O Espírito Santo habita em você, o Espírito de Cristo. Essa esperança, o Espírito Santo nos foi outorgado e nós cremos. Por isso persevere diante das tribulações, como o texto que nós ouvimos. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior, embora o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Não olhe para o que é aparente, porque é aparente, daqui a pouco passa, mas o que é eterno é permanente, e o eterno está em você. Amém? Glória a Jesus.